Hi guys, good evening! Eu sou a Teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar um pouquinho a língua inglesa para vocês hoje com o seguinte assunto. Pay attention. Vocês verão comigo o uso do pronome relativo whose. Whose. Esta é a pronúncia deste pronome e vocês vão acompanhar comigo agora. Let's go! Vejam aqui. Whose. Whose é como eu vou pronunciar who, aqui ó, bem fácil. Então tem o who, whose, whose. É um pronome relativo. Vejam comigo o que são os pronomes relativos. Let's go. Vejam. Whose as a relative pronoun. Então os pronomes relativos na língua inglesa são alguns como who, whose, whom, what, where, tá? O that. E o que nós vamos ver hoje será o whose. E esses pronomes, gente, eles são utilizados para, no caso, falar sobre algo na frase, tá bom? Aqui, ó. Vejam que eu tenho a seguinte definição. We use whose to introduce a relative clause indicating possession by people, animals and things. Tudo em inglês, né? Não se desesperem, não. Vejam aqui primeiro esta palavra aqui, relative clause, uma palavrinha bem feinha, mas é a coisa mais fácil do mundo, gente. O que é uma relative clause, né? É uma frase que fala sobre algo, sobre alguém. Só isso, gente, tá? Então, nós vamos utilizar o whose para apresentar, não é? Para apresentar uma frase indicando o que, gente? A palavra mais importante aqui deste assunto, possession, que são posses, indicating possession by people, animals and things, ok? Aqui comigo. Então, Maria é a menina, para que vocês consigam compreender o uso do whose, tá? É a menina cuja filha está em outro país ou mora em outro país, tá? Ai, frase grande, né? Gigante. Temos aqui uma relative clause. Então, o pronome relativo, ele vai ter a função, gente, de unir duas orações, tá? Qual é o pronome relativo da minha frase aqui em português? Seria cuja, que é o whose. Então, whose é cujo, cuja, cujos e cujas, tá bom? E vejam que eu vou utilizar esse pronome para unir. Olha, Maria é menina. Filha está em outro país. Eu tenho duas frases e para que elas tenham sentido, eu vou usar um pronome relativo. Aqui no caso será o pronome whose, que indica possession. Possession, que é o que, gente? Posse. Agora vocês vão acompanhar comigo o uso, tá? O uso do pronome relativo whose em orações. Vocês já sabem que o whose significa cujo, cuja, cujos ou cujas. E ele vai ter essa função, gente, de unir duas frases. Ele nunca vem abandonado numa frase não, tá? Ele está unindo frase e ele tem essa função de indicar posse. Vejam comigo os exemplos onde vocês poderão compreender melhor agora com exemplos na língua inglesa. Let's go! John works with that other chap whose name I can't remember. Ok? Então, John works with that other chap whose. Observem que nesta oração eu destaquei a palavra other chap. Chap, aqui, other chap, seria outro indivíduo. Whose name I can't remember. Traduzindo, que é importante que vocês entendam o que significa, tá? Então, o John
trabalha, então John trabalha com aquele outro indivíduo cujo nome eu não lembro, eu não consigo lembrar. O que acontece? Nessa frase aqui, tá? Eu estou unindo duas orações, eu tenho uma relative clause aqui e ela foi, essas duas orações, elas foram unidas, né? Por conta deste pronome que no caso é o whose. O whose está se referindo à palavra whose chap. Então, other chap, na verdade. Então, whose se refere a other chap, que é outro indivíduo. E de quem é o nome, gente? É do indivíduo, né? Então, eu estou me referindo a other chap, cujo nome, né, eu não lembro. De quem é o nome que eu não lembro? É do John? Não, é do other chap. Então, whose está se referindo a esse termo e ele vai sempre se referir, pessoal, ao substantivo que o antecede, tá? Vejam o próximo exemplo. Ainda sobre o whose. Shirley has a 17-year-old daughter whose ambition is to be a photographer, ok? Vamos voltar. Então, Shirley has a 17-year-old daughter whose ambition. Fiquem atentos à palavra daughter e ambition, ok? Então, a Shirley tem uma filha de 17 anos, cuja ambição é ser fotógrafa, ok? A palavra whose, ela está indicando a posse de daughter. De quem é a ambição, gente? Não é dela, da Dora, da filha? Não é da Shirley, tá? É da Dora, que no caso é a filha. Vejam por que eu estou destacando esse termo, gente? Porque sempre nas avaliações externas que vocês vão realizar um dia, concurso e tudo mais, esses pronomes relativos sempre estão presentes nas provas e sempre eles querem saber a quem o pronome relativo está se referindo. Então, aqui no caso, eu estou me referindo à palavra daughter, ok? Então, cuja ambição, né? De quem é a ambição? É dela, né? Por isso, está indicando a posse. Vamos ver o próximo exemplo, que é This is the book whose title I couldn't remember. Observem, então, aqui que o pronome relativo whose, ele vai se referir à palavra book. Sempre, gente, sempre. O que antecede o pronome relativo é o que ele está se referindo, tá bom? Então, This is the book whose title I couldn't remember. Então, esse é o livro cujo título eu não lembro, tá? Eu não consegui lembrar. Whose book, ok? Whose book title, ok? Está se referindo à palavra book. E assim por diante. Então, só relembrando aqui, nós estamos vendo o uso do pronome relativo whose, que significa cujo, cuja. E esse pronome, ele vai sempre indicar posse de algo que ele está antecedendo. É sempre o que ele está antecedendo, certo? Vamos para o próximo exemplo, ainda com a utilização do pronome whose. This is her father whose car I showed you yesterday. This is her father. Então, este é o pai dela, cujo carro eu mostrei a você ontem, certo? O whose está se referindo ao father e de quem é o carro? É do father, é do pai, certo? E fiquem atentos ao uso, tá, gente? O whose indica posse, ele sempre está se referindo ao que o antecede, o que vem antes dele. Então, sobre o uso dos pronomes relativos, sempre fiquem atentos. Do que ele está falando? Por que ele está ali, aquele pronome? Está falando de posse, mas posse de quem? Antes dele sempre vem de quem ele está se tratando, todas as vezes. Então, tem essa dica aí para vocês, para facilitar aí o uso do pronome relativo whose. Vejam ainda mais exemplos, é necessário muitos exemplos para que vocês consigam compreender o uso dos pronomes, desse pronome let's go. Eu tenho aqui,
Our child, whose father was a dentist, has a nice smile. Aqui. Mais um exemplo com a utilização do whose. Ele está destacado. Whose indica posse, possession, né? Então, posse, aquilo que pertence, certo? Então, our child, whose father. Esse whose está se referindo aqui, ó. Chief Executive Officer, no caso é um diretor executivo e tal, certo? Eu estou me referindo a isso. Então, whose está se referindo. Então, a posse, o que vem depois dele é daqui, tá? Então, tem que ter essa relação. Então, our child, whose father was a dentist, has a nice smile. Nosso diretor, cujo pai, ó, aqui, ó, cujo pai. De quem é o pai, gente? Dele aqui. Tá indicando posse, tá indicando posse. Isso que é bem importante. No exemplo a seguir, my friend whose father became very rich is here today. Aqui eu também destaquei o whose, porque ele é o pronome que eu estou falando aqui para vocês. E ele está se referindo a que mesmo, gente? A quem aqui na minha oração? A palavra friend. Vejam aqui, ó. Whose, destacado. E ele está falando, está indicando a posse da palavra friend, ok? E eu tenho a palavra father. Então, meu amigo cujo pai, né, ficou muito rico, está aqui. Então, meu amigo cujo pai ficou muito rico, está aqui hoje. Vamos ver, então, a tradução, porque é importante vocês fazerem essa relação por conta desse pronome. E qual é a informação mais importante aqui dessa oração, gente? É a palavra today, became, no. É o whose. Esse whose, ele liga as orações, ele está sempre ligando as orações, ele não vem lá no final, lá no começo, ele está no meio e ele está falando sempre do que o antecede, indicando a posse, possession, lembra da palavra possession que eu falei no início que era muito importante? Então, esse whose aqui está dando a ideia de posse, que o father, de quem é o father mesmo aqui da minha oração? My friend. E o whose está se referindo a que mesmo ou a quem? A palavra friend. Tenham isso em mente. Esses pronomes sempre têm essa importância e você precisa saber por que ele está sendo utilizado ali, tá? Está se referindo a que na frase? A que? Sempre a algo que o antecede. Let's go. Next. My dog, whose owner is my friend, was found at the park. Vejam comigo agora a tradução, né, que eu deixei aqui para vocês, para facilitar, lógico, né? Então, meu cachorro cujo dono é meu amigo foi encontrado no parque. Então, geralmente, essas orações com pronomes relativos são orações longas, porque elas trazem muitas informações. Aqui no caso, o whose dá essa ideia de posse. Então, meu cachorro cujo dono, tá? Cujo, aqui, ó. O uso do pronome relativo whose. Quem é, aqui no caso, o whose está se referindo? A que está se referindo, né? A palavra dog, no caso é o cachorro. E owner é o dono, é a palavra que está sendo indicada como posse aqui na minha oração, certo, pessoal? Então, relembrando só um pouquinho, só para que vocês possam ter em mente o uso. Lembrando que é muito importante vocês conhecerem os pronomes relativos, por favor, então anotem, estudem bastante, porque vocês vão ver muito isso nos concursos, nos vestibulares, o que vocês forem prestar por aí, o uso dos pronomes relativos, com certeza. Então, whose indica posse, ele virá como pronome relativo da oração e ele vai unir duas orações para que elas possam fazer sentido e para dizer, para falar sobre algo ou sobre alguém na minha oração, tá? Ele sempre se refere a algo que o antecede, aqui no caso eu tenho whose, a que ele se refere? Ele se refere à palavra my, à palavra park? Não, gente, ele se refere a algo que o antecede, vem antes dele.
Aqui no caso será a palavra my dog, whose. E aqui, qual é a posse aqui no caso dessa oração? É owner, que é dono, right? Então agora vocês vão acompanhar comigo a DLI. Let's go! Vocês vão reescrever as sentenças completando-as corretamente. Vão utilizar aqui, no caso, o whose purse, whose arm. Vejam comigo o próximo. Whose title. Eu tenho ainda mais um, vamos ver o próximo. Só esse, né? Então, daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção.
corrigir agora daí. Vocês viram comigo hoje o uso do pronome relativo whose, que indica posse nas orações. E vocês deveriam completar aqui, só escolher qual alternativa se encaixa aqui. Let's go. Look at the old woman has been stolen. Ok? Vejam que eu tenho a seguinte oração. Olhe aquela senhora, né? Aquela cuja ou cujo foi roubado, tá? Aqui o verbo stolen, has been stolen, foi roubado. Perfect aqui no caso. Look at the old woman. Aqui eu estou precisando de um pronome, tá? Vocês viram que essa oração, ela não faz sentido. Eu tenho uma lacuna aqui. Por isso que... Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Por isso que eu preciso do pronome. Aqui no caso, eu vou completar com a letra A. Deixa eu ver se alguém acertou. Veja que a Casey disse que é a letra A. Very good. Ela disse que é a letra A. Então, é a letra A. Esta oração está incompleta. Whose purse? Whose purse? Então, olhe para aquela senhora cuja bolsa foi roubada. Has been stolen. Foi roubada. Right? Aqui, ó. Whose. Whose se refere à palavra woman. Purse é a posse, tá? Ela está falando sobre a bolsa, que é de quem, gente? Essa bolsa mesmo? Da mulher, da senhora. Right? No exemplo a seguir, eu tenho The kid was broken during the match. Is just out of hospital. Tenho aqui whose purse, whose arm, whose title. Whose purse, a palavra purse, bolsa. Arm, braço. Title, título. Título. Então, the kid whose purse was broken during the match just out of hospital. Eu tenho aqui, a Casey disse que é a letter B, tá? Vamos ver, Casey, se é a letter B mesmo. Whose arm, aqui está uma criança. O que aconteceu, né, com a criança? Ela foi para o hospital, então não tem nada a ver com bolsa e nem com título. Aqui no caso, eu vou utilizar whose arm, tá? Que arm é braço. Então, a criança cujo braço foi quebrado durante a partida, né? Foi levada para o hospital. Whose arm was broken during the match. Whose arm. Whose se refere à palavra kid, que é criança ou filho também. Qual é a posse que o pronome relativo whose está se referindo? É a palavra arm, tá? Então, essa é a resposta, pessoal, da DLI. E vocês viram aí que o whose, ele vai sempre indicar posse, tá? Só serve para indicar posse. Eu quero falar sobre outra coisa, então você não pode usar o pronome relativo whose, porque ele só para posse, indicando algo que pertence a alguém todas as vezes. E ele vai se referir a alguém, ele vai também estar relacionado com a posse do que foi mencionado antes dele. Certo, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê. Bye! A sua aula continua no próximo vídeo.